Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 7º dia de aula, Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia. Estamos concluindo o assunto sobre a eleição. E, Júnior, você comentava há pouco sobre o debate que você ouviu, que foi muito bom. Eu escutei o pastor Marcos Draconato, né? Acho que é isso. Um debate no YouTube, achei muito interessante as colocações dele, os apontamentos que ele fez, que eu achei interessante, que leva à questão da eleição. Ele apontou Isaías falou assim para Deus: Senhor, o Senhor nos condena e o Senhor nos culpa. Ou seja, Deus toma posições soberanamente e exige responsabilidade do indivíduo. Isso que ele coloca, o texto coloca lá, Isaías falando, que Deus responsabiliza eles e entrega a ele aquela situação de pecado. É isso que ele falou. Então, você vê, irmãos, uma coisa que fica aqui como um acréscimo, né? Para vocês pesquisarem mais sobre o assunto. Eu, particularmente, uma coisa que eu noto, né? Que muitas pessoas, quando ficam sabendo, por exemplo, que Spurgeon, ele era um calvinista, eles ficam, como? Martin Lloyd Jones, um calvinista, por quê? Existem grandes evangelistas na história do mundo, por exemplo, o próprio George Whitefield, que era um calvinista. E ele foi uma pessoa que ganhou milhares de pessoas. Percebam como que uma linha de exagero rotula os outros como se eles fossem hereges. Então, eu proponho para vocês pesquisarem mais os assuntos, ouvirem teólogos sobre esse tema, se esclarecerem, se aprofundarem, porque, como eu disse há pouco, irmãos, a Bíblia ela não tem contradições. Ela tem doutrinas, ela tem temas, que alguns dos temas são mais fáceis de serem entendidos, outros um pouco mais complexos, mas no exercício da fé, a gente consegue chegar em soluções muito tranquilas, no sentido de ser esclarecido pelas Escrituras e por Deus, sem viver essa tensão, como se fosse algo antagônico, como se fosse um pecado, entendeu? Por isso que eu disse para vocês que os exageros, quem causa são, eu diria, são teólogos pequenos, né? Principalmente aqueles mais radicais. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos compartilhar aqui os slides, né? Para a gente correr agora, porque temos muita coisa para fazer. Pastor Johnny, você pode ler para nós, ó, as objeções a doutrinas da eleição. Vamos lá. A eleição significa que não temos a opção de aceitar Cristo. Resposta. A doutrina da eleição é totalmente capaz de abrigar a ideia de que temos uma escolha voluntária e tomamos decisões espontâneas ao aceitar ou rejeitar Cristo. Ou seja, né, se essa ideia, de fato, já que Deus elege, então para que eu preciso aceitar? Ele me escolheu. Entende, irmã Cleusa? Se ele me escolheu, eu não preciso fazer nada. Mais cedo ou mais tarde, quando for ver, eu já estou na graça. Inclusive, esse domingo, irmãos, foi esse domingo? Não, foi na última aula. Eu até mencionei sobre um casal que eu cuidei, que toda tragédia deles, que eles cometeram, porque eles escolheram errado, eles colocavam na conta da eleição de Deus. Não, Deus quis assim. Eu falei, não, filhos, sobre essas experiências horrorosas que vocês viveram, isso daí foi fruto das escolhas erradas de vocês. Deus não tem nada a ver com isso. Pastor, mas e onde entra a escolha de Deus? Eu falei, irmãos, não confundam as coisas. Então, é o que o pastor acabou de ler para nós. Essa questão da doutrina da eleição, dá para a gente ver que ela é totalmente capaz de abrigar essas ideias, onde a gente tem a nossa responsabilidade e Deus tem a sua atuação. Tudo bem, meus irmãos? Continue, pastor Johnny, por favor. Joia. Com base na doutrina
de eleição, nossas escolhas não são escolhas reais. Resposta: se Deus nos faz de determinada maneira e nos diz que nossas escolhas voluntárias são escolhas reais, genuínas, então temos de concordar que são. Ponto. Pastor, até onde entram as nossas escolhas? Irmãos, todos nós oramos de uma forma, eu diria, plenamente calvinista. Podem ver, nós dizemos, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. Nós não oramos dizendo, Senhor, eu quero isso e ponto final. Quem faz um tipo de oração como essa não conhece as Escrituras. Essas orações que determinam Deus de agir aqui ou acolá são orações petulantes e grosseiras. Abraão, pai da fé, com ternura, com reverência, dizia para Deus, Senhor, não acenda a tua ira contra o teu servo, mas e se não tiver 50 justos? Só mais dessa vez, Senhor. Ele perguntava para Deus, ele não impunha a Deus, mesmo sendo o pai da fé. Então, essa ideia de que realmente as nossas escolhas, elas não são escolhas voluntárias, isso não é verdade. A gente tem escolha sim, nós podemos decidir sim algumas coisas, outras não. Quer ver um exemplo de coisas que nós não escolhemos? É bem simples, o nosso dom. Algumas vezes a gente escolhe sim determinados talentos, determinados dons e áreas, e a gente até tem uma preferência, mas no exercício do ministério, quando nós realmente vivenciamos o que é ser presenteado com o dom de Deus, está além da nossa capacidade. Por exemplo, eu fui para o seminário convicto de que eu seria um missionário. Convicto. Eu tinha medo de pregar, eu tinha medo de ser líder, eu tinha medo de tudo isso. A única coisa que eu gostava era de ganhar almas e pregar o evangelho. E de que maneira? Ombro a ombro. Logo, eu achava que ia ser um missionário. E aí eu pintava para mim os cenários mais horrorosos. Porque eu falava, dentro de mim eu tinha alguns traumas, porque todo grande pregador, ou ele tinha acabado de cair em pecado, ou ele se perdia. Eu me converti logo depois que Jimmy Swaggart cometeu aqueles pecados, e televangelistas, e tinham vários pregadores pentecostais que tinham também enfiado o pé na jaca. Então eu falava, eu pregar, mas não quero nem saber, porque eu achava que todo pregador que começava a ter êxito, ele acabava se enveredando para o pecado. Então eu falava, eu quero é viver para Deus, e eu quero fazer a obra de Deus. Então eu pensava que eu ia ser um missionário. Estou aqui, sou um pastor e sou um professor de seminário totalmente antagônico aos meus pensamentos. Com presente. Ganhei muita gente para Jesus, ganhei. Fui, durante muitos anos, um missionário no mercado financeiro e até hoje atuo um pouco como um. Sim, mas eu digo para vocês, meus irmãos, o dom não vem da gente, vem de Deus, e a gente só aceita. Tem vezes que alguns podem até achar que terão tais dons, mas a grande maioria das pessoas, elas são presenteadas, ou seja, é um dom de Deus, é um presente. A palavra dom, no grego, é charis. Charis é presente, literalmente é presente. Pode ver que o dom do Espírito Santo é um presente do Espírito Santo. E presente a gente não escolhe. Como diz o texto sagrado, o Espírito distribui como lhe apraz. Podem ver, irmãos, quais dos apóstolos imaginava ser apóstolos? Nenhum deles. E Paulo? Muito menos. É questão de Judas. Aí é onde entra o caroço de angu, que a gente... Né, é um caroço de angu. Não dá para a gente... Você escolheu... Então, por isso que eu... Aí onde eu deixo... Aí, ó, olha que boa que foi a sua fala. Deixa a Bíblia falar. Aonde a gente vai na questão de Judas, eu não tento explicar Judas, eu tento só ler Atos 1. Quando os apóstolos se reúnem e dizem, um dos nossos traiu, precisamos eleger um outro. Podem ver que nenhum apóstolo gasta uma linha explicando Judas. Explica? Não.
Ninguém fica explicando Judas. Concorda? A Bíblia vai mencionar Judas nos evangelhos e no livro de Atos. E mais alguma outra passagem. E depois, a gente não fica explicando Judas. É isso que eu digo para vocês, irmão. Muitas vezes, dentro dos calvinistas, a gente fica tentando explicar Judas. Ora, se Paulo não tentou explicar Judas, se Pedro não tentou explicar Judas, por que a gente vai tentar explicar Judas? Não estou dizendo que está errado, mas eu acho que a gente acaba querendo fazer algo que nem os apóstolos fizeram. Entendeu, Júnior? Então, porque o calvinista vai usar um texto lá de Provérbios, que Deus criou o dia do ímpio para o dia da calamidade. Sim, não está errado. Predestinação. Não está errado. O que tem que fazer, vai e faça logo. Então, não está errado, mas você concorda que os apóstolos, olha a maneira que eles tratam Judas em Atos 1. Eu acho que essa é uma linha saudável para a gente dar uma resposta a esses pontos que são incógnitas. Por exemplo, Davi não fica falando que Saul está nos quintos dos infernos, mesmo sabendo que ele foi consultar lá a pitonisa. Davi, um homem cheio do Espírito Santo, sabendo da situação de Saul, chora por ele, se compadece, mas ele não fica fazendo um salmo dizendo: ó Senhor, porque o teu servo, o teu ungido, foi consultar o espírito maligno e agora está nos quintos dos infernos. A gente não vê Davi fazendo isso. E muitas vezes o calvinista kamikaze fica fazendo isso, fica querendo explicar o que o texto bíblico não explica. Vocês entendem onde eu digo para vocês? O que eu vejo que é saudável? Vamos chorar que nem Davi chorou diante daquilo que a gente não explica. E vamos deixar nas mãos de Deus. É o meu jeito de pensar, irmãos. Tá bom? Mas vamos lá. Continuando aqui. Vamos lá. Objeções à doutrina da eleição. Pastor Johnny, consegue ler, pastor? Consigo. Vamos lá. A doutrina da eleição faz com que sejamos marionetes ou robôs, não pessoas reais. A resposta: Deus nos criou e, portanto, devemos reconhecer que reconhecer que é Ele quem define o que é a genuína pessoalidade. Joia. Ou seja, essa ideia de robôs, marionetes, que nem o Júnior disse, o texto de Provérbios para Judas casa muito bem. E eu, particularmente, enxergo que sim. Mas e o que mais? Não sei o que mais. E agora, não sei o que mais. Pode falar, Júnior. A ausência de Judas, teve que fazer o sorteio para Matias. E aí? Aí coloca em xeque essas questões também, né? Porque aí entra a questão da liberdade. Então, mas você pode ver, Júnior, que os apóstolos, eles elegem mais um, dá a entender que Deus realmente queria isso, queriam 12. Matias está entre aqueles que serão parte lá na Nova Jerusalém, mas não Judas. E explica mais de Judas. Irmão, não consigo. Aí vai ter pastor que vai falar que Judas está salvo, que Judas se arrependeu. Irmão, eu não entro nesse mérito. Para mim, Judas é um traidor, que ele é um exemplo e é um estereótipo de alguém que nada e morre na praia. E para mim, especular que Judas está salvo é um perigo para uma igreja desviada. Claro que não. É que nem, por exemplo, não sei se já ouviram falar, de Ananias e Safira. Tem pastores que vão tentar defender Ananias e Safira. Eu falo, acho que esses pastores estão cheirando cola e comendo a latinha, porque, com todo respeito, tem tanta coisa boa para a gente especular. Eu acho que, assim, Ananias e Safira tá lá, eles mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo, foram sentenciados. Se eles vão para o inferno, é outra demanda. Uma coisa é certa, eles morreram sentenciados. Aonde eles estão? Deduzo que não é um lugar bom. Mas eu não vou ficar falando sobre isso. Eu acho que essas horas a gente acaba gastando tempo. Sabe aquelas discussão dos sexos dos anjos, irmãos? Para mim é tudo sexos dos anjos, entendeu? É tolice. Mas tem quem gosta dessas coisas. Eu tô fora. Tá bom? Vamos lá. Continua para nós, pastor, por favor. Pois não. Aqui já lemos, né? Isso.
Da doutrina da eleição decorre que os incrédulos jamais têm a chance de crer. E a resposta: primeiro, devemos observar que a Bíblia não nos permite dizer que os incrédulos não tiveram chance de crer. E segundo, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Acho que no próprio texto de Romanos que a gente leu, a sequência dele vai falar exatamente sobre esse ponto. Exatamente, pastor. Então, essa ideia também de colocar, já que eu não consigo entender essa questão na perspectiva de Deus, eu tento negar aquilo que de fato é. Não adianta, né? A gente não sabe quem vai crer, quem serão, como que será. Uma coisa é fato. A gente não pode dizer que os incrédulos não terão chance de crer. Claro, nós éramos incrédulos, irmãos. Nós Sim. éramos incrédulos. Entendeu? Só que essa pergunta que questiona aí a eleição antes, ela tem um fundamento, porque ela remonta da origem dos 5 pontos Calvino, que fala que houve a depravação total do homem, todas as partes do homem estão mortas. Então ele não pode nada. É isso, por isso que a pergunta vem nesse sentido. Sim, sim. Tudo bem, mas mesmo assim, deixa eu até explicar uma coisa bem interessante aqui para vocês, irmãos. Você sabe que dentro do islamismo, do Islã, né? O Islã nasce como uma religião, a própria palavra Islã é o que se submete, né? Que submete a Allah, que submete a Deus. Dentro do islamismo temos duas grandes correntes, vertentes. Temos os xiitas e os sunitas, né? Xiitas e os sunitas. Os xiitas são aqueles que seguem o Alcorão na sua inteireza. Eles só seguem o Alcorão e ponto final. E os sunitas são aqueles que seguem a Suna, ou seria aqueles líderes que vieram depois de Maomé e que codificaram tudo aquilo que Maomé tinha deixado no Alcorão, que é chamado de Suna. E olha só que interessante. Quando nós estudamos os 5 pontos de Calvino, segundo os calvinistas, Calvino, de fato, não escreveu os 5 pontos. Quem escreve os 5 pontos são os discípulos de Calvino. Olha que interessante, né? Na realidade, Calvino, ele vai... Como que eu entendo Calvino? Ele vai simplesmente ensinando o que ele acreditava da Bíblia. E os discípulos de Calvino, então, fazem a síntese dos 5 pontos, e por isso vira aquilo que nós já vimos nas aulas passadas, o Tulipa, que são os 5 pontos de Calvino. Que, na realidade, eu acredito que não está errado, que é uma síntese muito boa. E por essa razão, quando você falou há pouco, Júnior, da depravação total, é aí daí que realmente o diálogo fica mais acentuado. E o diálogo fica mais acentuado em cima dessa pergunta, né? Então, assim, tem a ver com relação ao debate? Tem a ver. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar dar uma resposta, eu não diria que não é negando, mas é trazendo o que a Bíblia nos ensina. Assim como Pedro trouxe uma resposta favorável quando viu o Cordeiro, a gente acredita nisso, que os incrédulos, eles vão dar uma resposta, não porque simplesmente eles estão dando no poder da sua faculdade espiritual, até porque, já que há a depravação total, se não for o toque do divino, nós não chegamos a essa clareza. Então, eu sei que o assunto, irmãos, vai que vai, então não vai dar tempo. Senão a gente não vai acabar essa matéria nem quinta-feira. A gente vai ficar mais 3, 4 semanas, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Vamos lá. A eleição é injusta. Dê para nós, pastor Johnny. A eleição é injusta. Resposta. Primeiro, devemos nos lembrar de que seria perfeitamente justo que Deus não salvasse ninguém, exatamente como fez com os anjos. Segundo, não é justo que Deus crie algumas pessoas as quais ele sabia que pecariam e seriam condenadas eternamente.
e as quais ele não redimiria. Tá bom, meus irmãos? Então agora, irmãos, para a gente não ficar a aula de hoje mais uma vez nesse ponto, por isso que eu vou fazer aqui mais uma vez um desafio. Estudem mais, vamos estar debatendo isso no nosso grupo, vamos estar colocando palestras de pastores calvinistas, de outras vertentes, para a gente poder estar debatendo, porque, afinal de contas, é isso que nos enriquece como seminário. Eu lembro que o pastor Enéas, quando nos deu o Novo Testamento, eu tive a honra de ter o Novo Testamento com o pastor Enéas. Vocês tiveram o Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento comigo, mas o meu professor foi o pastor Enéas. Então, muita coisa que eu passei para vocês, eu aprendi, inclusive com o pastor Enéas. O pastor Enéas dizia o seguinte: eu vou fazer uma pergunta. O crente perde ou não perde a salvação na prova? E aí os assembleanos ficavam desesperados na classe. Porque eles diziam, mas e aí, pastor? Aí o pastor Enéas perguntava, para vocês, quem crê que o crente perde a salvação, levanta a mão. Aí levantava os pastores e as missionárias pentecostais e muitos outros irmãos. E quem crê que a salvação não perde? Aí a classe ficava dividida. E aí sempre um aluno perguntava assim, pastor, e agora? Eu vou ter que responder segundo a sua opinião? O pastor Enéas dizia, meu irmão, eu quero que você tenha convicção. Se para você o crente perde a salvação, tudo bem. Então me dê base bíblica. Para mim o crente não perde. Eu não vou dizer que a sua resposta está errada. Parece simples isso e parece ser contraditório, mas o pastor Enéas estava ensinando o que ali para nós? Seja convicto no que você crê. Tem alguns pastores piedosos que acreditam que o crente perde. Tem pastores que acreditam que não perde. Siga a sua linha com convicção. Tá bom, meus irmãos? Porque se a gente ficar fazendo todos os debates, a gente vai ficar aqui 3 módulos nesse assunto, tá bom? Porque ele é um assunto muito enriquecedor, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Então, a eleição, ela não é injusta, tá bom, meus irmãos? Continuando. Pastor, por favor. A Bíblia diz que Deus deseja salvar todo mundo. Resposta. Esses versículos falam da vontade revelada de Deus, declarando o que nós devemos fazer, e não de sua vontade secreta, seus planos eternos sobre o que irá ocorrer. Joia. E agora, irmãos, para piorar um pouco mais, não vai dar muito tempo, vocês vão ficar com o livro-texto, porque senão a gente não vai sair daqui, eu tenho que correr hoje aqui, aí a gente vai vir aqui para a doutrina da reprovação. Se a doutrina da eleição já é um caroço de angu, a da reprovação, viu, é um baita caroço de angu, tá bom? Tá bom, irmão Cleusa? Agora que pega. Agora que pega. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, os exageros são danosos, dos calvinistas e dos arminianos. E é aquilo que eu já disse e enfatizo, nunca tente dizer algo que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, simplesmente diga, eu não sei. Se a Bíblia afirma, diga, eu sei. A Bíblia mostra que Deus rejeitou alguns? Sim, está lá. Deus rejeitou anjos, Deus rejeitou pessoas, Deus rejeitou nações. Está lá, a doutrina da rejeição está na Bíblia. Me explica isso. Eu não sei como isso acontece. Deduzo que Deus rejeita porque essas pessoas passaram do limite, negando a Deus e a obra de Deus. Agora, como isso acontece nos seus meandros, eu não consigo te explicar. Então, não tente explicar o que a Bíblia não explique, dando aquela ideia de ser mais sábio do que o texto sagrado. Aceite o texto sagrado, tente entender, mas aqui estamos diante de um caroço de angu, eu diria um baita caroço de angu, tá bom? E o Wayne Gruden diz, lê para nós. Pastor, por favor. Joia. Reprovação é a decisão soberana de Deus, antes da criação, de não levar em conta algumas pessoas, decidindo em tristeza não salvá-las e puni-las por seus pecados, manifestando por meio disso sua justiça. Wayne Gruden. Aí é que tá.
Olha, eu sei que é difícil, mas eu quero até ler aqui na página 573 do livro, o texto do Júnior e da Maísa, em outra página, quando está lá, a doutrina da reprovação. Ok. Aí aqui o Gruden está citando o texto de Romanos 9, 17 ao 22. Além disso, Paulo, na passagem referida acima, fala da mesma maneira do faraó e de outros. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Aí está reticências. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Romanos 9, do 17 ao 22. Olha aqui, irmãos, prestem bastante atenção nisso. Eu gosto de dar essa explicação. O texto sagrado está falando sobre isso. Pastor Raio, o senhor entende sobre isso? Não entendo. Se Paulo estivesse aqui do meu lado, eu falaria, Paulo, me explica melhor. Eu acredito que Paulo estaria citando esse texto que o Espírito Santo colocou no coração dele e na mente dele para deixar como revelação sagrada. Paulo não era uma pessoa célebre, sábia, erudita, inteligente? Era. Por que Paulo não tentou explicar isso e ele deixou apenas nesses termos? Fica aqui a minha explicação para todos vocês, porque foi assim que Deus quis explicar essa doutrina da reprovação. Tá bom, meus irmãos? Se Paulo, com toda a sua genialidade, não entrou nos detalhes mais íntimos, mas ele colocou dessa forma, é porque foi da vontade de Deus que essa doutrina fosse deixada para nós dessa forma. E a grande questão é, se essas pessoas já nascem com fadado à reprovação, como ela vai se explicar no dia do juízo? Ela fala assim, Deus, eu não tive escolha. Por isso que eu perguntaria tudo isso para Paulo. Aí Paulo me responderia dando o texto. Se eu já estou te condenando agora, você já vai condenado, como diz lá no Nordeste, essa sua sina, não tem mais jeito. Você, e no dia do juízo? Por isso, Júnior, por isso que essa sua fala é muito interessante. Pode ver que quando a gente começa a entrar nesses argumentos, a gente chega a esses pontos. Por outro lado, Júnior, perceba que mesmo que eu tenha uma opinião, ou até mesmo faça um questionamento inteligente, como que você acabou de fazer, que é legítimo, a gente começa a questionar, mas se a Bíblia não quis argumentar sobre esse assunto, eu acho que dissecar muito sobre isso é acabar se ferindo em perguntas e respostas nossas que vão acabar, eu diria, não nos melhorando, mas nos piorando com relação à revelação sagrada. Porque ou ora a gente vai colocar a culpa em Deus, ou ora a gente vai ir para a ideia fatalista ou mecanicista. Então, por isso que eu digo que é um assunto que faz parte da pauta de Deus? Faz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que acreditar que, assim como um dia Jesus, no piscar de olhos, vai vir nos ressuscitar, ou melhor, vai vir nos arrebatar e nós teremos um corpo glorificado. E eu te pergunto, me explica o que é ter um corpo glorificado? Eu falo, eu não sei. Eu deduzo que seja assim, por causa que Jesus ressuscitou. Então, eu acredito também nessa hora, nessas doutrinas, dessa mesma forma. Tento levar para uma linha mais piedosa, sem negar a revelação, mas, ao mesmo tempo, colocando todo o meu questionamento como algo possível, mas, ao mesmo tempo, dizendo, eu não tenho uma resposta. Exatamente, porque você pegar os atributos de Deus pela soberania somente isolada, ok, mas na soberania você não pode tratá-la isolada sem o amor, sem justiça. Exato. Essa é a questão. Tá bom? Então, beleza, meus irmãos? Terminamos. Eu achei que eu ia gastar 15 minutos, tá vendo? Ficamos 1h30 nesse assunto, tá? Beleza? Alguma dúvida? Irmã Cleusa, levantou a mão, pode falar, filha. Então, pastor, é difícil da gente falar mesmo, né? Porque
Deus, como ele é soberano, né, ele sabe de todas as coisas e aonde é colocado cada coisa. Aí eu fiquei aqui pensando, o pastor estava falando e eu fiquei aqui pensando, no dia do julgamento, se as pessoas que já estão predestinadas a ser salvas e aquelas que não, no dia do julgamento vai ser como? Então, por isso que eu acabo de dizer, irmã, ó, o que eu quero, por isso que eu falo para a irmã que o assunto, o questionamento, ele é legítimo. Mas as nossas dúvidas também são legítimas. A gente tem que lembrar disso. Eu tenho questionamentos legítimos, mas eu terei dúvidas legítimas. Diante dessas dúvidas legítimas, aonde nós nos esclarecemos? Nós nos esclarecemos nas Escrituras. As Escrituras dizem o que sobre isso? Elas não dão, muitas vezes, uma resposta. Qual é a resposta que ela diz? Se o meu nome estiver escrito no livro da vida. Então, Judas foi reprovado, nesse caso que a irmã falou aí. Exato. Chegaram aquele dia e falaram, não, peraí, o juízo final, Então, eu não posso porque eu não tive escolha. Então, eu não acredito nessa resposta de Judas. Entendeu? Porque, por isso verdade, que, por exemplo... teve liberdade, eu acredito que ele teve liberdade. Por isso que eu também, irmã, nessa hora eu trabalho sobre a responsabilidade pessoal. Exato. Por isso que eu estou dizendo para a irmã, assim, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o meu nome tem que estar no livro da vida, que eu não posso ser riscado. Porque Deus falando para Moisés diz que ele pode riscar alguns do livro. Eu não quero que o meu nome seja riscado. Me explica o que é riscar o livro, eu não entendo. Então, por isso que eu digo para a irmã que quando a gente faz a pergunta e tem a dúvida, ela é legítima. Como que eu respondo a essa pergunta e essa dúvida? Eu vou para a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia não me dá uma resposta. Ela só me dá uma situação. A situação é que Judas nega Jesus e vende Jesus. Foi reprovado. Os demais 11 não venderam Jesus. Sofreram e morreram por Jesus. Qual é a resposta? Eu quero seguir os 11 e os 12, depois com Matias. Não quero seguir Judas. E sobre a condenação e o juízo, eu não fico colocando isso em pauta, porque se eu coloco isso em pauta, eu sempre vou culpar alguém ou vou me omitir de algo. E eu não posso culpar a Deus. Se Judas se arrependesse, ele seria perdoado. Claro, eu acredito que sim. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes e foi a Jesus. Exatamente. E Pedro se arrependeu. E Judas... Não, irmã, ele correu de Jesus. Quando eu olho olha só, irmã, quando eu olho sobre essas questões, eu olho de duas perspectivas. A soberania de Deus, que conhece tudo, é presciente de tudo, sabe de tudo, e eu olho da nossa humanidade. Então, na nossa humanidade, eu digo o seguinte: Pedro peca 3 vezes e se arrepende de coração. Judas peca uma vez e tem remorso. Acabou. Qual que é a lição que eu tenho que seguir? A lição de Pedro, que é me arrepender de todo o coração e não viver em remorso. Pastor, me explica. Pedro foi eleito para a salvação? Judas foi eleito para a condenação? Parece que sim, porque o final da vida deles demonstra isso. Agora, eu posso aplicar isso na minha vida? Eu serei quem? Eu não sei. Eu quero seguir o exemplo de Pedro, eu não quero seguir o exemplo de Judas. Porque se eu pego e ponho a eternidade e começo a fazer essas perguntas na eternidade, no dia do juízo, eu posso incorrer no erro de ir para um caminho herético. Entendeu, irmã? Porque antes de Jesus nascer, já tinha profecia, né? Que ele ia ser vendido por 30 moedas. Então, Judas já estava no escrito. Não, mas, irmã, não é Judas. Irmã, ó, vamos fazer assim? Fala, Júnior. Judas, vai ser outro, não necessariamente Judas, porque Judas teve escolha, ele determina o seu final, sua condenação, porque ele poderia ter escolha, liberdade, responsabilidade. Falou, olha, Judas, até quando estava com Jesus, ele falou lá, a mulher estava passando aquele, lembra o perfume lá, pés de Jesus pelo cabelo, e Judas já estava pensando, já tinha outras intenções. Judas já era mau caráter, então ele é ladrão, como diz o texto fala. Agora, irmã, olha só, podem ver que a Bíblia, quando vai fazer o apontamento de Judas, vai demonstrar que Judas não errou só ali,
que Judas já era o diabo, já era ladrão, já tinha intenção maligna. Por isso que quando eu falo aqui da discussão da predestinação, da eleição e do livre-arbítrio, da responsabilidade pessoal, a gente tem que saber deixar o texto bíblico falar, e a gente coloca algumas dúvidas, a gente tenta esclarecer na palavra, mas ao mesmo tempo a gente vai ter perguntas que a gente não vai ter respostas. Isso é um fato. Não vai ter resposta. Por isso que a grande... Eu estou vendo que não é para mim isso aqui não, hein? Tudo bem, não tem nenhum problema, minha irmã. Por isso que, o que eu quero que a irmã guarde e os irmãos é a nossa responsabilidade. Como eu preguei domingo. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Qual é o meu dever? Achegai-vos a mim, e eu chegarei a vocês. Minha irmã, é isso que eu quero para a minha vida. Acabou. Ah, pastor, me explica. Não, eu não explico por quê. Eu não quero. Eu não me preocupo em querer saber se é uma coisa ou outra, arminiano, calvinista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Eu quero somente estar achegada a Jesus e ver a minha vida pessoal com ele. Agora, irmã, é óbvio que nós estamos aqui fazendo teologia, estamos lendo um livro que é uma bênção, para tentar esclarecer tudo isso, e eu sei que hoje até estamos gastando um tempo até um pouco a mais, e olha, se eu soubesse disso, com certeza eu daria um jeito de fazer algo até um pouco mais específico. Por exemplo, eu poderia passar para vocês 2, 3 vídeos para a gente debater em classe depois, materiais, dar uma literatura extra, mas assim, o que eu quero dizer para a irmã, eu acho que tudo isso é muito importante, sim, para o seminarista, para o professor, sim, mas mais importante do que tudo, irmã, parece ser uma resposta simplória, mas não é simplória, é uma resposta bíblica. A gente tem que deixar o texto bíblico falar. Então, quando o texto bíblico fala, a gente se agarra a ele. E quando ele não fala, a gente diz, é assim que eu entendo, com essas ressalvas. O nosso problema é que nós começamos a especular certas coisas e começamos a entrar lá na eternidade como se nós tivéssemos participação de decidir algumas coisas lá. A questão, por exemplo, irmã, Satanás e os demônios, eles não têm uma escolha como nós. Eles já foram sentenciados. Agora eu pergunto para a irmã e para todos vocês e para mim, por que Deus fez assim? A gente vai especular um monte de coisa aqui. Mas uma coisa a revelação diz, que ele já foi condenado e sentenciado, diferente de nós. Há uma explicação para isso? Mas a revelação deixa claro essa separação. E aí eu digo para vocês, graças a Deus que nós somos seres humanos e não demônios, porque senão a gente já estaria condenado, entendeu? Então, louvado seja Deus que é a chance para a gente. Agora, é aqui a hora mesmo de fazer esses apontamentos, tirar essas dúvidas. Mas em virtude da hora, irmã, a gente vai ter que prosseguir e vai ficar aqui para a gente depois compartilhar no nosso grupo de WhatsApp vídeos, debates. E assim, como eu disse para vocês, irmãos, eu era um calvinista, um arminiano ferrenho. E hoje eu me considero um calvinista e sei dialogar muito bem e entender muito bem o arminiano. Eu nem sei o que calvinista pensa, nem que arminiano pensa. Então, depois a gente vai trabalhar mais, tá, minha irmã? Joia, tá bom? Tá bom. Joia. A mãozinha da irmã pode tirar a mãozinha. Né? Eu esqueci. Tá, joia. Vamos lá. Então, a doutrina da reprovação, tá bom, meus irmãos? Aí tem vários textos bíblicos que mostram esse fato. E agora, meus irmãos, aplicação prática da doutrina da eleição. Pastor Johnny, leia rapidamente para nós, por gentileza. Agora, a doutrina da eleição responde que sou cristão só porque Deus, na eternidade passada, decidiu aplicar seu amor sobre mim. A doutrina da eleição confere-nos humildade diante de Deus para pensar dessa forma. Faz-nos perceber que não temos direito algum à graça de Deus. Eu amo uma frase do pastor Ribeiro. Ele diz o seguinte, que o crente tem 2 direitos. Sabe, hoje em dia
reivindica o seu direito para Deus, não é assim? Ele fala assim, não, deixa eu ensinar para vocês. O crente tem 2 direitos. O primeiro direito é de não ter direito. E o segundo é de preservar o seu primeiro direito. Entendeu? Então, qual é o primeiro direito do crente? A gente não tem direito. E o segundo direito que a gente nos resta, de preservar o primeiro. Acabou. Irmão, a gente não tem direito nenhum diante de Deus, tá bom? É graça para sempre. Amém. Tá joia, meus irmãos? Pastor, está falhando sua fala. Não sei se é só para mim aqui. Eu acho que deu uma falhada mesmo, viu? Para mim tá bom. Mas parecia. Deu uma falhada. E agora voltou? Voltou. Tá joia. Tá bom? Gostaram da definição de direito do pastor Ribeiro? Eu amei, irmãos. É verdade, a gente não tem direito, estamos aqui pela graça, irmãos. Pastor, e aí onde entra a depravação total? Eu particularmente acredito na depravação total. Pastor, como que processa? Irmãos, eu acho que a explicação do calvinismo, ela é na síntese, mas ela é bíblica, ela é coerente. Ao mesmo tempo, a explicação da responsabilidade pessoal é coerente. Do livre-arbítrio, alguns pontos parecem ter coerência, outros não. Mas caminhemos, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Uma anula a outra. Uma anula a outra. Se tem a depravação total, você não tem responsabilidade. Então, vamos lá. O chamado eficaz, meus irmãos. Agora a gente vai para o próximo capítulo, o chamado do evangelho e o chamado eficaz, tá bom? Agora leia para nós, Júnior, por gentileza. Beleza. Passado foi a tribulação, então vamos. Vamos lá. Não é a tribulação, é o outro, como que é o nome? O grande debate. O nome é reprovação, a doutrina da reprovação. A reprovação. Quando Deus chama as pessoas, elas chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles a chamam a comunhão de seu Filho, para o reino e glória, para ser de Jesus Cristo, para ser santo. Glória a Deus. Então aqui a gente vai começar a estudar essa parte. E o nosso querido irmão Wayne Grudem, na página 580, olha só, ele vai falar tem uma frase muito interessante. Aliás, vamos ler na página 579 a explicação e base bíblica, logo no início do capítulo. Tá falando aqui. Quando Paulo considera a maneira pela qual Deus traz a salvação até a nossa vida, ele diz: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Romanos 8:30. Aqui Paulo indica a ordem exata na qual as bênçãos da salvação chegam até nós. Embora há muito tempo, antes de o mundo ter sido feito, Deus nos tenha predestinado para sermos seus filhos e para sermos conforme a imagem do seu filho, Paulo indica que no atual processo da realização do seu propósito em nossa vida, Deus nos chamou. Aqui, nesse contexto, Deus Pai é quem está especificamente em consideração. Então, Paulo imediatamente alista justificação e glorificação, mostrando que estas vêm depois do chamado. Paulo indica que há uma ordem definida no propósito de Deus ao salvar, ainda que nem todo aspecto da nossa salvação seja mencionado aqui. Assim, começaremos nossa discussão das diferentes partes da nossa experiência de salvação com o tópico do chamado, ou seja, o chamado eficaz. E aqui, o que o autor vai trazer como chamado eficaz dentro dessa doutrina, que é o chamado do evangelho e o chamado eficaz? Aqui na página seguinte, olha só que interessante. Ele vai fazer alguns apontamentos bem interessantes também. Ele citou há pouco vários textos bíblicos, né? Aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou.
ele vai citar também outros textos de Pedro, vai citar que das trevas o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, esses textos que a gente acabou de ver agora, a comunhão com o seu Filho, para o seu reino e sua glória, para ser de Jesus Cristo e para serem santos. E aqui na página 580, está escrito assim, esses versículos indicam que nenhum chamado impotente, meramente humano, está em vista. Este chamado é antes um tipo de convocação feita pelo Rei do Universo e tem tanto poder que induz a resposta que exige do coração das pessoas. É um ato de Deus que garante uma resposta, porque Paulo especifica em Romanos 8,30 que todo aquele que foi chamado foi também justificado. Então, meus irmãos, agora a gente vai entrar nesse assunto e eu quero que a gente também, né, possa estar tirando as dúvidas sobre essa questão, tá bom? Eu grifei também aqui na página 580 o terceiro parágrafo. Pode ler para nós, pastor Johnny? Terceiro parágrafo? Posso sim. Devemos definir o chamado eficaz da seguinte maneira. O chamado eficaz é um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo, de tal modo que elas respondem com fé salvífica. Então agora, e também lê agora para nós aqui, pastor, por gentileza, o chamado do Evangelho, no slide. O chamado do Evangelho é o chamado geral do Evangelho, a proclamação das boas novas à humanidade, oferecido a todas as pessoas, mesmo a quem não o aceita. Às vezes, esse chamado do Evangelho é referido como chamado externo ou chamado geral. É geral, externo e miúde rejeitado. Wayne Grudem. Joia. Meus irmãos, é natural que quem tem uma linha calvinista não vai ter muita dúvida desse fato. Ao mesmo tempo, aqueles irmãos de linha arminiana, eles vão ter muita dificuldade de entender essa questão. Isso vai fazer parte um pouco da sua perspectiva, que é normal. Se eu acredito que eu escolhi Jesus, então a decisão está sobre mim. Mas no momento que eu acredito que Deus me chamou e tocou nos meus sentidos, e como a gente acabou de ler na página 580, o chamado eficaz é um ato de Deus Pai, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si mesma, de tal modo que elas respondam com a fé salvífica. Eu sei que hoje, depois de alguns anos no Evangelho, e no caso, quando eu passei a pensar assim, a crer assim, e hoje, depois de muitos anos já estudando sobre esse assunto, para mim isso é muito claro, isso é muito límpido. No entanto, eu não fico falando para uma pessoa não crente sobre esse assunto. Eu simplesmente prego para essa pessoa e espero ver nela uma decisão. Espero ver nela uma entrega. O desafio, como se a salvação dela fosse para agora. Então, mesmo sendo um calvinista, é assim que eu me posiciono. E eu costumo, inclusive, ser muito persuasivo. Minha esposa fala assim para mim, que eu falo para ela que ela tem uma persuasão brilhante. Mas a persuasão da minha esposa é uma persuasão na área da psicologia. A minha persuasão é jamais na área da espiritualidade. Eu, particularmente, me sinto muito usado por Deus no evangelismo. Então, eu geralmente coloco a pessoa, você precisa dar uma resposta agora. Mas no fundo do meu coração, eu acredito que se realmente aquela pessoa for tocada por Deus, em algum momento ela dará uma resposta favorável. Pastor Rai, você sabe quem é tocado por Deus, quem não é tocado por Deus? Eu não sei. Por isso que eu proclamo, por isso que eu anuncio. Hoje, depois de alguns anos, isso é muito claro para mim. Como eu, Raimundo, pude compreender o Evangelho
debaixo do pecado. Só compreendi o evangelho porque Deus tocou nos meus sentidos, abriu os meus sentidos. Mas, voluntariamente, eu também participei desse processo, dando uma resposta a essa fé salvífica. Mas eu sei que antes da minha decisão, houve um toque dele me ajudando. Como tudo isso acontece é um mistério, como tudo isso processa é um mistério. Tá bom? Leia para nós, Gil, página 580, o último parágrafo, por favor. Ok. Distinto do chamado eficaz, que é um ato inteiramente de Deus, podemos falar sobre o chamado do Evangelho, que vem através do discurso humano. Esse chamado do Evangelho é oferecido a todas as pessoas, mesmo a quem não aceita. Às vezes esse chamado do Evangelho é referido como chamado externo ou chamado geral, contrastando com isso o chamado eficaz de Deus, que realmente produz a resposta voluntária por parte da pessoa que ouve e às vezes denominado chamado interno. O chamado do Evangelho é geral, externo e a miúde, rejeitado, enquanto o chamado eficaz é particular, interno e sempre eficaz. Entretanto, isso não deve diminuir a importância do chamado do Evangelho, expediente que Deus escolheu, através do qual o chamado eficaz virá. Sem o chamado do Evangelho, ninguém poderia responder e ser salvo. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Romanos 10, 14. Portanto, é importante entender exatamente o que é o chamado do Evangelho. O Gruden está dizendo aqui, irmãos, é que a gente tem que proclamar esse Evangelho o tempo todo, não ficar parando aqui na prerrogativa do chamado eficaz, porque muitos que ficam aguardando apenas o chamado eficaz acabam não pregando o Evangelho. E o dever nosso como igreja é um imperativo, é ir e proclamar. Pode ver, irmãos, vamos gastar um minuto aqui. Os apóstolos, eles ficavam assim: ó, Pai, mostra quais são os eleitos, para a gente ir a eles. Era assim que eles faziam? Não. Legal o evangelho, porque é o id, é imperativo. É um imperativo, expandir o reino, expandir o governo de Deus, proclamar a salvação. O que João Batista fazia? Arrependei-vos, se batizem. Esse é nosso dever. E diante dessa tarefa tão maravilhosa, Deus fará coisas notáveis. Podem ver, irmãos, são mistérios de Deus. Como tudo isso acontece? Não me pergunte, mas uma coisa eu sei, que quanto mais proclamarmos o puro evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar. Quanto mais orarmos, proclamando esse puro evangelho, mais Deus trabalhará. Quanto mais nos consagrarmos, pregando o evangelho como indivíduo, como pessoa, e orarmos e jejuarmos, clamando pelas almas, amando as almas, acreditando no paradeiro eterno, que cada um dia entrará ou com Deus ou sem Deus, Deus pode derramar um avivamento. Como tudo isso acontece, eu não sei, mas esse é o nosso dever. Muitos param em cima dessas prerrogativas, ficam estudando as suas terminologias e não pregam o evangelho. Os apóstolos é o exemplo a seguir. A igreja primitiva é o exemplo a seguir. Pregavam, anunciavam, viviam, se santificavam, estavam dispostos a morrer por Cristo, a viver por Cristo. Ou seja, esse é o nosso dever. Tá bom, meus irmãos? Aprender tudo isso é importante. Talvez você diga assim, mas pastor, por que então a gente tem que aprender isso no seminário? Porque, em primeiro lugar, é bíblico. Em segundo lugar, o chamado eficaz é consolador. Tem vezes, irmãos, que a gente está pregando como foi para Jeremias, como foi para o povo de Jeremias. Irmão, quer coisa mais terrível do que você ter uma vocação de Jeremias? Foi horrível. A vocação de Jeremias foi horrorosa. Quem é que quer ser um profeta que nem Jeremias? Só chibatada, só surra. A gente quer ser um profeta Elias, Eliseu, que ainda tem uma escola, etc. e tal.
Mas a gente não quer seguir o exemplo de Jeremias. Então, eu falo, não é que não queremos seguir o exemplo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não queria estar na pele de Jeremias. Pensem. Então, quando a gente tem essa noção plena do chamado eficaz, a gente é seguro. Podem ver, Jeremias sabia que a palavra dele não voltaria vazia. Foram todos os que se perderam? Não. Mas a grande maioria nos dias de Jeremias se perdeu. O fruto de Jeremias é visto não na geração de Jeremias, mas nas outras gerações. Pastor, me explica isso. Aí entendem a presciência de Deus? Então, ter a clareza do chamado do evangelho, o chamado eficaz, isso é muito consolador, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos coloca numa geração mais obstinada. Irmãos, não é querendo falar não, mas a igreja atual é uma igreja complicada. Eu acho que todos nós estamos passando por momentos muito delicados nas nossas igrejas. São pastores politizados, igrejas que viraram palco de circo, viraram grupos de entretenimento, grupos de festa, de shows. Pode ver. Hoje, se você começa a fazer um programa voltado ao entretenimento, ao show, a igreja está cheia. Não é culto para Deus, é culto para o homem. Exatamente. A gente está vivendo um momento maravilhoso como igreja brasileira, tá? Porque tem muito crente bom. Mas no meio de tudo isso, olha o diabo aí com os seus dardos inflamados, com as suas seduções. Quanta gente boa se corrompeu, se enveredou. E quanta gente também ruim nasceu. Pode ver, a prosperidade ela é ruim? Não. E quanta gente se corrompeu agora levantando um bezerro de ouro chamado Baal dentro das igrejas, chamado prosperidade. Ou seja, a gente está vivendo dias horrorosos. Então, assim, qual é o nosso dever? O nosso dever é proclamar o evangelho todo e a gente, diante disso, quando a gente vê pessoas... Irmãos, pasmem vocês, mas a gente passa por momentos assim muito complicados. Eu não vou ficar entrando em alguns detalhes, porque por ser pastor de uma igreja pequena, muitas vezes os nossos materiais aqui acabam sendo compartilhados nas redes, podem dizer que a gente está dando indireta para algumas pessoas. Mas tem umas coisas assim, irmãos, que é dos quintos dos infernos que a gente passa. Você fala assim, mas eu estou pregando o quê? A pessoa está dentro da igreja e não muda. Vivendo uma vida mundana, diabólica, e dentro da igreja. Aí você fala, você já corrigiu, você já falou, e eu fico assim, pensando, o que vai acontecer com essa alma? Entendeu? Tem vezes que a gente está vivendo esse momento, e quantas são as vezes que a gente vai advertir uma pessoa, ela vai embora. Então, assim, dentro do evangelho chamado eficaz, a gente se consola, porque o verdadeiro servo de Deus vai dar uma resposta positiva ao evangelho de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Claro. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Só para responder o Wayne Grund aí, que em resumo o que ele fala aí, chamada eficaz e chamada geral, nada mais é do que a presciência de Deus que anteviu, falou, ó, um grupo ali vai ser alcançado. Sim. E são salvos, e outros não. E outros não, E a gente tem hora, Júnior, que tem que ter um pouco dessa frieza. Ao mesmo tempo, essa frieza não deve nos cauterizar. Porque enquanto a gente não chega no final, a gente tem que tentar viver acreditando que o pior pecador pode se encontrar com Jesus. Claro. Né? E essa deve ser a nossa missão de vida. Né? Porque senão a gente tem hora que entra na comodidade. Não tem jeito. Então, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, aqui, o slide. Joia. Os elementos do chamado do Evangelho. Explicação dos fatos concernentes à salvação. Cita os textos, pastor? Não precisa. Ok. Convite para aceitar Cristo pessoalmente com arrependimento e fé. E promessa de perdão e vida eterna. Glória a Deus, né? Então, esses são os elementos, tá bom? E aqui os textos bíblicos, como o livro mostra. Joia, meus irmãos. Tudo bem? Irmãos, antes de terminar esse modo,
Eu sei que algumas doutrinas são mais fáceis, que nem a gente vai entrar na regeneração. Mas percebam que essas doutrinas, mesmo sendo doutrinas que nós já lemos, relemos, conhecemos os textos bíblicos, ainda tem muita coisa boa para a gente aprender nelas. Claro. Tem muitos assuntos pertinentes e interessantes. Agora, olha que interessante. Nesse módulo, nós não trabalhamos de cristologia e aplicação das doutrinas da redenção. Não é isso? A gente está na parte 5 do livro. Mas na parte 4 do livro era o quê? Eram as doutrinas de Cristo e as doutrinas do Espírito Santo, não era isso? Uhum. Por que o Gruden e a maioria das teologias sistemáticas trabalham assim? Mesmo que eles façam poucos apontamentos sobre o Espírito Santo, quando ele entra na aplicação da doutrina da redenção, eles estão trabalhando o seguinte: quem fará essa obra da redenção no coração dos homens é o Espírito Santo. Então, em tese, sobre o que nós falamos sobre a eleição e a reprovação, é o Espírito Santo que estará atuando. Sobre a questão também agora do chamado do Evangelho e o chamado eficaz, é o Espírito Santo que estará trabalhando. E sobre o que nós estaremos entrando agora, que é a regeneração, é o Espírito Santo que está trabalhando. Ou seja, em todas as aplicações das doutrinas da redenção, o Espírito Santo que trabalha na mente do homem. Por essa razão, diante de uma perspectiva calvinista, se não é o Espírito Santo derramando luz, graça, iluminação e fazendo essa obra em nós, nós não teríamos capacidade e muito menos competência de entender a mente de Deus, porque você só entende a mente de Deus com o Espírito de Deus. Então, por isso que quando nós lemos as aplicações das doutrinas da redenção, a perspectiva da dependência do Espírito Santo, fica muito mais doce, muito mais pujante, muito mais fervoroso, e aí não tem lugar para a nossa soberba. Porque se eu entendo da regeneração, se eu entendo do chamado eficaz, se eu entendo da eleição, é pela graça do Espírito Santo sendo derramada sobre mim. Tá bom, meus irmãos? Joia? Ok. Tranquilo? Tranquilo. Fechado? Fechado. Todas as dúvidas? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Meus irmãos, leitura, hein? Leitura, e lembrem disso. Por isso que a nossa aula é gravada, para que a gente possa estar reaprendendo e também possa ser útil para outras pessoas. Irmãos, olha só que interessante. Um dos meus desejos com essas aulas gravadas, irmãos, é como hoje eu dizia para um ex-aluno nosso, é chegar uma aula dessa por um servo de Deus lá no sertão do Nordeste. Ele tem vontade de fazer o seminário, possivelmente ele não vai se matricular aqui conosco, talvez ele não tenha uma rede social que possa fazer isso, mas de repente ele tem ali um celular, ele baixa as aulas e ele vai ter o quê? A oportunidade de conhecer o quê? Os nossos livros-textos, de refletir a partir do quê? Desses autores. Dessa forma, ele vai ficar interessado do quê? De querer aprender mais sobre isso. Naturalmente, esse irmão, quando ele for ter um contato com o neopentecostal, com o herético, ele vai falar, não gostei muito disso daqui não. Eu quero ir para aquela outra literatura, eu quero ir para aquele outro caminho. Então, o nosso seminário, eu sei que não dá para a gente tratar tudo, mas só de termos assim, uma literatura reformada, ortodoxa, ao nosso dispor, e poder estar recomendando a um nordestino, a um ribeirinho, a um africano, a um indiano, ou aonde chegar as nossas aulas, eu vou ficar muito feliz. Mesmo chegando uma aula como essa, que possa até trazer certas dúvidas, mas quando a gente pega e depois de uma aula como essa, fala, vá e veja o que dizem os reformados, veja o Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, o Luciano Subirá, o Graconato, e tantos outros pastores, e veja o que o Russell Shedd diz sobre o tema, Enéas Tonini. Irmãos,
a gente ajudou um cristão a se tornar um ministro melhor. Concorda? Ele talvez nunca tenha o diploma. Mesmo que nós aqui não consigamos resolver tudo, a gente ainda tem as nossas redes sociais que a gente pode continuar o nosso debate, o nosso aprendizado. Mas a gente deixa aqui uma ajuda a irmãos que estão agora sendo alvos de quem? De macedinhos, de neopentecostais, de liberais, de heréticos. Por isso que a gente grava essas aulas, para poder ser bênção para muita gente, tá bom? Beleza, meus irmãos? E agora vamos para o último bloco, regeneração? Bora. Joia? Fechou? Lá. Fechou. Então eu vou fechar aqui, tá?